Bom dia, comunidade. Gente, olha só quem ressurgiu das cinzas, meu querido, meu amado, Admirável Mundo Novo, uma das edições, né? Essa daqui vocês já sabem que é da Biblioteca Municipal, está comigo. Gente, resolvi retornar ao Admirável Mundo Novo para fazer outros comentários e outros levantamentos a respeito do livro. Começar pelo prefácio desse daqui, que é uma edição, se eu não me engano, deixa eu ver aqui que ano que é. Acho que é de 70, 80, se eu não me engano. É de, gente, 69. 69. E daí, depois de 2 décadas que o Huxley escreveu, né, esse livro. Em 1952, ele fez um prefácio, ele resolveu escrever um prefácio. Para reconhecer alguns erros, e ele escreveu esse prefácio em 1952, então é um pós-guerras, né? E nesse prefácio do Aldous Huxley, ele faz uma consagrado à memória dos educadores do mundo. Consagrado à memória dos educadores do mundo. E daí ele cita vários teóricos, mas o que eu vou comentar e vou abordar dessa vez no livro Admirável Mundo Novo são as teorias do conhecimento, as teorias do desenvolvimento. Ele vai falar de Skinner, ele vai falar do behaviorismo, né, teoria do comportamento. Então, basicamente, ele vai comentar essas teorias do conhecimento e desenvolvimento humano que surgiu ali no início do século XX, né? Tanto as ideias da Rússia, que era ali as potências hegemônicas que estavam em disputa ali por espaço de conhecimento, de tecnologia e desenvolvimento. Lembrando que era um período de altíssimo desenvolvimento, de futurismo, né? Futurismo, fascismo e muita coisa acontecendo no mundo das revoluções sociais. E lógico que isso vai envolver o quê? Conhecimento, educação e como que o ser humano desenvolve, né? Então, vai ter basicamente duas vertentes aqui, a comportamental e a interacionista, e ele vai descrever nos seus capítulos, lógico, o primeiro capítulo, quando o grupo de estudantes chegam na fábrica de seres humanos, né? E onde seria a fábrica de seres humanos? Que a gente tem que parar para pensar. Na escola, embora a escola atualmente esteja, assim, bem falida, bem estruturalmente, como é que vamos se dizer? A escola atualmente está descreditada, não é mais um espaço de poder, e o que está acontecendo também com a academia, com a universidade, né? Que tipo de conhecimento, que tipo de ciência, o que é produzido nas universidades e nas escolas? Esse é o principal. Como está sendo desenvolvida as pessoas, como o conhecimento está sendo desenvolvido na sociedade. Esse é o ponto principal nesse meu retorno ao livro Admirável Mundo Novo. E principalmente falar aqui da teoria dele, da teoria comportamental, do causar a ação e reação das pessoas, né? Causar a reação das pessoas e como que as pessoas reagem ao que e como, né? Como que os reflexos das pessoas são como é que fala? São mobilizados, né? E será que o conhecimento vem de dentro para fora? O ser humano já nasce com algum conhecimento, com uma ancestralidade, com conhecimento genético, ou ele vai adquirindo com os estímulos, estímulos que eu queria falar, com os estímulos, com a interação social. E de que forma essas interações, esses estímulos estão ocorrendo,
dentro da escola, dentro da sociedade, principalmente na produção cultural e na mídia, né? Que a mídia também é um concorrente, é um artefato, um artifício de conhecimento, né? De se adquirir conhecimento, além da universidade, além da escola. E entre tantas outras formas de conhecimento informal, né? E todas as potências do conhecimento, como eles estão sendo mobilizados, como elas estão sendo mobilizadas, esses conhecimentos. A arte, a cultura, a arte, a filosofia e a ciência, né? Experiência, é uma construção simbólica, é um interacionismo, o que tem de inato no ser humano, de conhecimento, e se a gente pensar em ancestralidade, em conhecimento ancestral, para além da oralidade, dessa rede sanguínea, dessa ligação sanguínea. Porque mesmo aqui no livro do Huxley, eles tinham as separações das categorias de pessoas e os estímulos que cada um teriam, né? Também essa questão da categorização das pessoas. Se a gente for pensar no mundo, assim, quais pessoas valem mais, valem menos? Quem são os Ys agora? Os Ys seriam os venezuelanos que estão sendo deportados, os imigrantes árabes ou os indígenas, ou... Quem será? Quem será que seria os Ys, os alfas, os betas, os deltas atualmente na sociedade? E quem define quem é o que e quem merece o que nesse contexto de desenvolvimento de conhecimento que existe, né? A gente vai pensar em processos seletivos, em meritocracia, como a gente pensa o conhecimento humano, como ele é desenvolvido, como se desenvolve as aprendizagens, a filosofia, a arte, a ciência no nosso mundo. Essa é a questão principal desse retorno ao livro Admirável Mundo Novo. Vou fazer capítulo a capítulo, levantando os teóricos que o Huxley vai levantar, né? Ele vai falar de recrutamento de pessoas, que vai envolver basicamente a psicologia, a sociologia e a pedagogia, né? Que são ciências modernas, ciências contemporâneas, ciências que surgiram a partir do século XX. Esse é o foco. Até mais, galera. Vou demorar uma vida para fazer isso daqui, 1 ano, basicamente, que eu vou fazer capítulo a capítulo, refazer todas as minhas... Apesar que já tem bastante destaque aqui, bastante grifo, que é um livro, o livro da minha dissertação, enfim, o livro que eu já li várias vezes, né? É isso, galerinha. Vou retornar meio olavista aqui no bagulho. Tá amarrado.